Oi! E aí, como vocês estão? Já tava com saudade, né, de gravar aqui, de aparecer aqui no ESério.podcast, mas desde já eu agradeço o seu carinho, a sua atenção e vamos nós para mais um episódio hoje. Aproveitando para dizer para você que se você ainda não segue o nosso canal, a hora é agora, tá certo? A gente tem aí muito conteúdo de qualidade já registrado aqui pelo YouTube e também pelo Spotify, porque a gente, além de ouvir, também pode assistir aos episódios pelo Spotify e nas outras plataformas de podcast também. Então eu agradeço a você que nos acompanha desde sempre e vai mandando aí, vai compartilhando, manda convites para os seus amigos, para que eles também tenham acesso às nossas informações de qualidade, tá bom? Gente, estamos num período eleitoral, né? Eleições por todo o país estão a todo vapor, eleições para vereador e também para prefeitos. A gente sabe da importância que essa base tem na nossa política nacional, a gente sabe da importância que nós mulheres precisamos ter, porque afinal de contas nós lutamos muito para poder ter o direito de primeiro votar e depois de se candidatar. E embora a gente seja em maioria no eleitorado, em todo o Brasil é assim, né? Nós ainda temos poucas mulheres na política. E isso vai de uma série de questões, desde o preconceito, desde a falta das mulheres acreditarem nelas mesmas, porque isso também acontece. Só que de uns tempos para cá, eu diria mais que de 2022 para cá, a gente tem notado que essa consciência começa a mudar. Isso começou, eu digo, com mais efetividade dentro do PL, por meio da nossa eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, que teve um momento incrível aí percorrendo várias cidades do Brasil, todas as capitais praticamente, para mostrar a força que a mulher precisa ter na política. E aqui em Alagoas não é diferente não. Eu só vejo um pouquinho de diferença no que é da capital para o interior do estado. Eu vou conversar agora com uma mulher que é muito, muito interessante a história dela, porque, gente, vai ser osso duro, viu? Mas ainda assim ela não vai desistir. Quem está comigo aqui no estúdio é a Leila França. Como vai, Leila? Oi, Fabiola, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com você, gravando hoje. Muito obrigada. Eu é que agradeço a sua disponibilidade. E, gente, a história da Leila é bem interessante, porque é o seguinte, ela hoje é a única candidata mulher pelo PL, lá na cidade de Piranhas, e a gente sabe que vai ser uma candidata de oposição. Vamos falar só um pouquinho como é que está a questão hoje política lá em Piranhas, Leila, para depois a gente entrar um pouquinho na tua história, porque é uma história também de superação, de exemplos para outras mulheres. Me diz aí, como é que está a situação nesse momento agora, finalzinho de agosto, lá em Piranhas? A campanha é bem difícil no sertão, porque existe uma desigualdade muito grande. Além das outras dificuldades, a gente precisa lidar com o fato de nós não termos recursos nenhum, né? Nesse momento nós não temos fundo partidário, nós não temos uma equipe de campanha, nós não temos o apoio que deveria ter das nossas lideranças. Então a campanha ela se torna mais difícil. Mas o que te leva a você ir contra tudo isso, todas essas dificuldades, esses obstáculos, que eu imagino que não ficam só nessa questão financeira, né? Tem a própria questão cultural ali da região, do sertão. Exatamente, tem a questão cultural que é muito difícil da gente conseguir mudar, né, em curto prazo, mas o que me motiva na política é a vontade de ser diferente, de fazer diferente, de contribuir com a minha cidade, de fazer um trabalho sério, voltado para as políticas sociais, para a família, para a defesa dos valores, dos princípios. Hoje são quantos vereadores lá em Piranhas? 11. E todos vão se candidatar à reeleição? Todos. Vai ser um páreo duro, né?
muito. É a eleição onde nós mais teremos candidatos para vereadores na cidade de Piranhas. Tem os que estão indo para reeleição e tem muitos candidatos novatos. E como é que foi levar o PL lá para o sertão? Foi uma dificuldade gigantesca. Eu trabalho há 14 anos com política, sempre nos bastidores, e eu nunca tinha feito algo tão difícil na minha vida. Foram 2 anos tentando levar o diretório do PL para a cidade, sempre com muita dificuldade, sempre tendo muitas barreiras, principalmente por conta das questões ideológicas. A gente teve muita interferência, não queriam que o partido chegasse à cidade, mas graças a Deus conseguimos montar o diretório, o conselho municipal do PL e consegui lançar a minha candidatura. Quando a nossa primeira-dama esteve aqui em Maceió, acho que foi abril, né? Comecinho de abril, várias outras mulheres de vários outros municípios também puderam montar seus diretórios, né? Puderam fazer as suas filiações. E eu via ali na Michele um exemplo muito grande de determinação e de força para que quem estava ali, poxa, eu tenho vontade de entrar para a política, tá aquela vontadezinha guardada, mas quando ela veio e mostrou o exemplo dela, né, porque ela é um exemplo incrível que a gente pode observar, esquecendo esse lado que a esquerda sempre bate, né, ela é um exemplo que sabe, a nossa primeira-dama, a eterna primeira-dama. Exatamente. Né? Eu me espelho muito. E poucas mulheres, eu digo poucas primeiras-damas, tiveram relevância dentro da política como ela tem. E trazendo esse exemplo para cá no mês de abril, acho que ativou aí a vontade de muitas mulheres. Exatamente. Né? Aquele evento do PL Mulher foi maravilhoso. Nós tínhamos ali centenas de mulheres ali envolvidas com o mesmo desejo, com o mesmo propósito de levar o partido para as suas cidades, de disputar uma eleição. A Michele, como você bem falou, é o nosso referencial. Eu me espelho muito, eu sou apaixonada pela Michele, pela forma como ela lida com a política, a forma humana que ela trouxe para a política, das causas sociais, da inclusão. Ela trouxe muito a bandeira da inclusão para dentro do PL, com a questão dos surdos, dos deficientes, fez o maior programa de PCDs da história do Brasil, foi na gestão do Bolsonaro, com a Michele à frente. Então, a Michele é esse referencial de mulher e de política para mim. E acredito que para todas que estão no PL, essa firmeza, essa determinação que ela sempre teve, isso nos motiva, nos encoraja para seguir adiante. Qual vai ser a sua grande bandeira? Aliás, qual já está sendo a sua grande bandeira para essa candidatura agora? É a primeira vez que você se candidata? Isso, é a primeira vez que eu sou candidata. E o que você está defendendo, assim, num primeiro momento? A minha principal bandeira nessa campanha é a da inclusão. Eu sou mãe atípica, tenho filhos autistas, então eu sinto a dor, a necessidade das outras mães também, seja na área de educação, seja na área da saúde. O município de Piranhas tem muito para fazer nesse sentido e é uma questão que me motiva bastante na política, ajudar essas pessoas, não apenas autistas, mas deficientes de uma forma geral. Então eu trouxe isso muito forte nessa campanha. Tenho 16 projetos dentro do meu plano de ação, voltados para a parte de inclusão, seja na área do turismo, da saúde, da educação, da segurança pública. Tenho outros projetos também, mas é uma causa que eu defendo fortemente. Você faz parte de um conselho, né? Isso, eu sou conselheira estadual, faço parte da Onda Autismos, que é a maior organização neurodiversa do Brasil. Eu conheci a Berenice Piana, autora da Lei de Inclusão, e foi ela que me convidou para fazer parte da Onda Autismos. E eu acredito que no município, né, principalmente no sertão do estado, onde as dificuldades são inúmeras, quando você tem filhos
que passam por esse tipo de situação, que tem a síndrome do espectro autista, deve ser mais complicado ainda, porque eu acredito que quando você vai precisar de um tratamento, tem que vir para a capital para poder fazer diagnóstico e tratar exatamente dessa inclusão como um todo, né? A dificuldade lá deve ser muito grande. A dificuldade é muito grande. Quando meu filho foi diagnosticado, nós passamos 4 anos tendo que levar ele até Arapiraca para fazer acompanhamento, com psicólogo, TO, fono, porque a cidade ela não possuía um centro de especialidades em reabilitação. E era uma viagem muito longa, muito cansativa. A gente saía pela manhã, voltava no finalzinho da tarde. E todas as mães atípicas passavam por isso, né, no município. Ano passado foi inaugurado na cidade um centro de especialidades, porém ainda não funciona como deveria. Existe uma fila longa com quase 200 crianças aguardando atendimento. Nós não temos neuropediatra na cidade para dar esse diagnóstico, para fazer o acompanhamento dessas crianças. Então, existe muita coisa para ser feita nesse sentido. Nós não temos um centro de ecoterapia, nós não temos um centro de fisioterapia. Então, existe muito para ser feito. Por isso que é uma das minhas bandeiras e está fortemente no meu plano de ação. E como é que está o apoio, por exemplo, dos familiares, dos amigos, de quem já conhece seu trabalho e a sua luta nessa questão? Graças a Deus eu sempre tive o apoio da minha família. A família é a base, né? É o alicerce, são as pessoas que sempre me apoiaram, sempre estiveram comigo, me ajudam, me encorajam e me ajudam a fazer a campanha. Porque nós não temos recursos financeiros, então a campanha ela está sendo feita 100% de forma voluntária. Então eu precisei contar muito com o apoio da minha família, dos amigos também, das mães. Tem um grupo de mães atípicas que também estão comigo, que também estão me apoiando. E a nossa campanha tem sido feita assim, com familiares, amigos, grupos de conhecidos, uma campanha aí 100% voluntária. Eu imagino, Leila, que deve ser também, entre outras dificuldades que você já apontou aí, a gente sabe que o sertão, e principalmente Alagoas, é um estado muito pobre em muitas questões. A gente vê, por exemplo, pela eleição passada, o número de votos que, no caso, o presidente Bolsonaro teve lá. A gente vê o quanto a esquerda ainda está enraizada, principalmente em municípios pequenos do sertão, com aquela falsa política, né, da inclusão social, aquela falsa política assistencialista, que, enfim, foi o que deu votos a centenas de políticos e até hoje serve para segurar o voto das pessoas, né? Exatamente. E como é que está essa situação lá agora? Porque você fala que não tem recursos. Lá a gente sabe, naquela região, que isso é mais comum do que se imagina. Compra de votos, troca de favores, que é o modus operandi mesmo que a esquerda preconiza até hoje. Exatamente, Fabiola. No sertão, essas questões, elas são muito complexas, elas são muito difíceis. Existe uma carência muito grande da população e quando chega essa época de campanha, a compra de voto, ela é muito grande, né, muito alta. Aparece dinheiro de tudo que é lado, né, a troca de favores também. Os políticos passam ali 4 anos mantendo pessoas com cesta básica, com carrada d'água, com assistencialismo, para que na época da eleição cobrem isso através do voto. Então, é uma questão cultural, né, do sertão, e é uma questão muito difícil. Para mim é muito complicado. Eu chego para visitar as pessoas, para pedir o apoio, para pedir o voto, e ouço das pessoas muitas vezes: minha filha, eu já tenho um compromisso porque fulano me dá uma carrada d'água, o fulano me prometeu uma cesta básica, ou um exame, ou um remédio. Então as coisas elas funcionam assim no sertão, infelizmente. A troca de votos, a troca de favores, ela é real, ela existe.
Eu acredito que você tenha um pouco de esperança que esse quadro se reverta para a eleição municipal. Quando eu digo eleição municipal, entenda-se vereador e prefeito, tá, gente? Porque a gente está vendo o governo federal cortar recursos de Bolsa Família, né? Quando você tem municípios que praticamente quase todos os moradores ali dependem do Bolsa Família e de outros projetos assistenciais que a esquerda tem. Eu acredito que dessa vez não é possível que as pessoas não acordem para esse tipo de política que está errada, né? É aquela questão de você dar o peixe, mas você tem que ensinar as pessoas a partir dali, a pescarem, a desenvolverem técnicas e não viver só daquilo. Como a gente está vendo o governo federal cortar muita coisa justamente de quem mais precisa, será que essas pessoas agora conseguem acordar, Leila? Então, Fabiola, a gente trabalha muito a questão da conscientização. O voto da direita é um voto ideológico. Então, eu converso muito com as pessoas no sentido de alertá-las, né, de mostrar para elas aquilo que está acontecendo a nível nacional. No município de Piranhas, nós tivemos cortes muito significativos no Bolsa Família, na farmácia popular, no IFAL. Nós temos um campus do IFAL na cidade de Piranhas que teve um corte muito grande, passou aí por uma greve. Então, todas essas questões nós mostramos para a população na esperança de conscientizar as pessoas que o governo federal não está entregando nada daquilo que prometeu e que as pessoas precisam despertar, que nós precisamos fazer uma política mais honesta, mais limpa, né, com mais transparência e fazer as coisas darem certo. Até porque tudo chega ali ao cidadão, né? A gente tem lá as 3 esferas, né? Tem a federal, você tem aí um presidente de esquerda comunista, você tem a esfera estadual, que tem um governador que é também alinhado ali, e você tem um prefeito atual que também está alinhado com os outros 2. Então, o resultado, ele vai pesar para o cidadão comum, para o pagador de impostos, para o contribuinte, que não está vendo o resultado de tudo que lhe é tirado por meio desses impostos, que a carga tributária brasileira é altíssima, se não for a maior do mundo. Exatamente. E a pessoa precisa entender isso, né? Sim, a gente trabalha, eu sempre converso com as pessoas nesse sentido de conscientizá-las, né? Porque quem mais sofre com isso é as pessoas mais carentes. As pessoas mais humildes, os assalariados, é quem mais sofrem com a política que tem sido praticada atualmente no Brasil. E é como você falou, nós temos a situação lá no sertão, pra gente é complicada, porque nós temos aí um prefeito de esquerda, um governador de esquerda, um prefeito de esquerda, né? E isso acaba repercutindo muito ali na ponta. Quem sente realmente é a população mais carente, né? A forma como é trabalhada as políticas públicas. E é uma mania de se prometer tanto e entregar pouco, né? Isso não é de hoje, não, isso é de sempre. Exatamente. Isso. A esquerda, ela promete muito e entrega praticamente nada. Criou-se essa narrativa aí que a esquerda é o governo do povo, né, das pessoas mais humildes, e nós não vemos isso. O Lula não é o pai dos pobres, eu costumo dizer que ele é o pai da pobreza, porque o PT distribuiu a pobreza no Brasil, mantém as pessoas pobres para que possa dominá-las. A gente vê muito isso. Existem estudos aí que comprovam o que eu estou falando, né? Que quanto maior o grau de instrução da pessoa, quanto maior a renda per capita da pessoa, menos ela vota em candidatos de esquerda, porque a ideologia é horrível, a ideologia do PT, né? Eles começaram... Não deu certo em lugar nenhum, né? Exatamente. Quando a gente volta lá para 1917, 18, quando você tinha ali os bolcheviques, aquela questão do comunismo na Rússia, eles pegaram em armas, foram para, digamos, para uma guerra. Hoje a guerra, ela é ideológica, ela é dentro das universidades. Eles implantaram todo esse sistema ideológico
até dos pequenininhos, né? Começa ali no pré-escolar, com determinados tipos de comportamentos que você acaba aceitando que as crianças façam. Você não tem mais um limite. Os professores perderam a voz, perderam o respeito, né? Antigamente, eu digo pela minha geração, professor, quando entrava na sala, todo mundo sentava e ficava na sua. Era o respeito ao professor. Hoje, o coitado do professor leva a bolinha de papel e as pessoas não respeitam. Isso tudo faz parte de uma ideologia. E os que estão na universidade só passam os livros que são da esquerda. Eu vim de um curso de comunicação social em que, nossa senhora, aí as pessoas perguntam, e como é que você consegue ser jornalista e ser conservador e ser de direita? Eu digo porque eu consegui ter a curiosidade de procurar ver que a história não era só aquilo, tinha que ter dois lados. Infelizmente, nem todo mundo tem essa consciência e se deixou levar simples e puramente pelo que estava ensinando ali. Gente, tem tanta coisa errada, vamos acordar, né? Exatamente, eu converso sempre com um grupo de mães e eu falo muito a respeito disso. O quanto os pais estão ausentes da educação dos seus filhos. Eu levo meu filho à escola e eu faço questão de entrar na escola, de deixá-lo na sala de aula, de ver o ambiente, de conversar com os professores. Eu acho que todos os pais deveriam fazer isso. Na minha cidade, por exemplo, ano passado foi votado para que fosse excluído do calendário escolar Dia dos Pais e Dia das Mães. Meu Deus! Aí eles querem criar o quê? O Dia da Família, né? Isso não existe. Todas as pessoas têm pai, todas as pessoas têm mãe, né? E essas pessoas merecem ser lembradas, merecem ser homenageadas, mas é como você falou, desde pequeno, isso no pré-escolar. A escola não quer que exista mais o Dia dos Pais. Não tem mais o Dia da Bandeira, o Dia do Hino Nacional, você não vai mais para o pátio para cantar o hino, nada. Nada. Eles desrespeitam desde o começo. Desde sempre. E os pais precisam ficar atentos a essas questões, né? Precisam tomar consciência. Em relação a esses 16 projetos que você disse que tem aí para levar adiante, caso você seja eleita para a Câmara de Vereadores em Piranhas. Vamos citar alguns que você já começou a conversar com as pessoas e sentiu uma receptividade delas. Tem um projeto que é de capacitação continuada para todos os servidores públicos. Esse projeto, ele não depende de dinheiro público. Ele é uma parceria minha e Onda Autismos e Uniaselv. A Uniaselv, ela providencia todo o material, apostila, certificado, camisetas, crachás. Ela financia 100% dessa capacitação. É uma capacitação que são de 200 horas e é montado um calendário de atividades para o ano inteiro. Isso a gente pode levar para todos os servidores públicos municipais. Então, de várias áreas. Eles se preparam, se capacitam para lidar com autistas e pessoas com deficiência. Esse é um dos projetos. Tem um outro que é o Centro de Ecoterapia. O projeto ele está pronto, ele só precisa ser desenvolvido no município. Temos um projeto de abordagem segura, que é para a área da segurança pública, sim, que também é custeado pela Onda Autismo. Ele envia os profissionais de São Paulo para dar treinamento para policiais civis, policiais militares, guarda municipal, como fazer abordagem segura de pessoas também com deficiência, pessoas idosas. Tem os projetos para a área de turismo também, ampliar o turismo ecológico. Nós temos um parque municipal na cidade de Piranhas que estava fechado, ele foi reaberto há menos de um mês, mas ainda precisa passar por uma revitalização para ser entregue à população como deveria, e nós também temos esse projeto. Então são vários, em várias áreas. Aí eu imagino, por exemplo, você como mãe de dois filhos atípicos, você teve dificuldade, né? Até para que você tivesse essa questão psicológica de você primeiro aceitar por que os meus filhos são assim,
Eu imagino que outras mães também tenham passado por essa questão. Existe algum projeto que você possa acompanhar essas mães, dar esse suporte para que elas sigam adiante, saibam que elas têm ali 2 tesouros incríveis enviados por Deus? Temos um projeto chamado Te Acolher, que é para fazer o acolhimento das mães e dos familiares, das pessoas que cuidam dos autistas, porque essas mulheres, elas também precisam de atenção. E aí nós teríamos psicólogos para estar acompanhando, para estar ouvindo essas pessoas, e também a parte de trabalhos. Nós sabemos que a maioria das mães atípicas são mães solo, são mães que precisam de uma renda extra para cuidar dos seus filhos, são mães que abriram mão do trabalho formal, dos estudos muitas vezes, para estar acompanhando a rotina dos seus filhos. Então nós temos esse projeto que ele dá cursos para as mães, ensinando a elas uma fonte de renda, né? Elas vão ter cursos de pintura, de bordado, doceria, entre outros, para que elas consigam ter uma renda a partir da sua casa, para que elas possam cuidar dos seus filhos e trabalhar. E ter o acompanhamento profissional, psicológico, o acompanhamento também de pessoas empreendedoras que estejam comprando os produtos que elas fabricarem. Bom, voltando para a campanha, como é que está a agenda para a semana que vem? O que é que você pretende fazer aí para unir e incentivar as pessoas e até convencê-las a votar em você, para que você seja a representante da direita na Câmara lá de Piranhas? A agenda está bem corrida. Hoje mesmo, saindo daqui, eu retorno para o Sertão. À noite eu tenho uma reunião com apoiadores. Amanhã tenho reunião também. Nos demais dias a gente está fazendo panfletagem porta a porta, eu mais 2 pessoas, né, visitando e conversando, entregando os nossos panfletos, falando das nossas propostas. Todos os dias a gente está num ponto da cidade, reunindo as pessoas. E quase todos os dias tem reunião para a gente reunir os grupos e conversar. São necessários, Leila, no seu caso, para que você seja eleita, quantos votos? 1.300 votos. É um coeficiente bem alto, né, para a cidade de Piranha? Muito alto. É o coeficiente do partido para fazer um. Como eu estou só, então eu preciso dessa quantidade de votos. Foi uma surpresa para você estar sozinha à frente do partido para tentar levar essa candidatura e firmar realmente o PL lá em Piranhas? Não era o que eu esperava. Ano passado nós tínhamos uma chapa completa, mas essa chapa ela foi se desfazendo com o passar do tempo. Os outros candidatos foram recebendo propostas para mudar de partido e aceitaram, e eu fiquei só. E decidi manter a candidatura, mesmo estando só, pela firmeza de propósito. Eu estou nesta eleição porque eu acredito naquilo que eu defendo. Eu acredito no partido, eu acredito nas minhas bandeiras, e eu gostaria que outras pessoas seguissem o exemplo, que elas não desistissem tão fácil, né, dos seus sonhos, dos seus propósitos, dos seus objetivos. Na política a gente também precisa ter firmeza de propósito. Você precisa fazer aquilo que é certo, aquilo que você acredita. Eu estou na política porque eu acredito que posso contribuir com o meu município. Até porque numa democracia a gente tem que pensar o seguinte: existe espaço para ideias divergentes, e é isso que se faz uma democracia. Agora, quando você vê todo mundo pendendo para um lado só, pode estranhar. Isso já deixou de ser democracia, isso já vira ditadura, né? Exatamente. A democracia ela precisa existir, a diferença ela precisa existir. No Sertão nós temos pessoas de direita, nós temos pessoas conservadoras. A prova disso é a votação que o Bolsonaro ele teve lá na cidade de Piranhas. Nós somos uma minoria, mas nós existimos e precisamos de um representante. Eu penso exatamente dessa forma.
Se eu não estivesse candidata, eu gostaria de ter alguém dentro da Câmara que me representasse, que representasse os meus valores, os meus princípios, aquilo que eu defendo, aquilo que eu acredito. E foi de tanto ouvir nãos, de tanto levar a porta na cara, de tanto ter os meus projetos ignorados, de tanto não ser ouvida, que eu me motivei a ser candidata esse ano. Porque não existe outra pessoa que possa me representar, que possa representar o meu grupo. Em 2022 eu fiz campanha para o Bolsonaro na cidade de Piranhas. Nós tínhamos um grupo grande de pessoas, um grupo de pessoas excluídas, pessoas que não são ouvidas, que não têm ali os seus anseios, as suas necessidades atendidas. Então nós precisamos de um representante, né? Todas as cidades deveriam ter um representante de direita. Eu quero que você olhe para essa sua câmera aqui, você fale com o seu eleitor, com a sua eleitora, para as mulheres, para as mães, assim como você, mães atípicas ou que têm filhos que realmente precisam de ajuda e não contam com essa ajuda atualmente no poder público, seja de outros candidatos aliás, de outros vereadores que já estão em mandato, né? Seja do próprio prefeito. Eu quero que você deixe uma mensagem para essas pessoas. Eu gostaria de pedir para a população da cidade de Piranhas que nesta eleição pense a respeito do voto, que não troque o seu voto por um favor, por uma cesta básica, por uma carrada d'água, por dinheiro, que as pessoas comecem a votar de forma consciente, votem em candidatos que tenham projetos, que possam defender as suas causas, as suas lutas, as mães atípicas, que pensem a respeito dos candidatos nos quais vocês vão votar, se essas pessoas realmente representam vocês. Nós estamos abandonadas, nós temos uma associação de autistas na cidade que não funciona, que não desenvolve projeto nenhum, e os vereadores só aparecem a cada 4 anos, prometendo que vão fazer e nada fazem. Então, que as pessoas pensem a respeito disso e que elas votem consciente. Tá aí, gostei. E que essa sua mensagem, ela consiga chegar ao coração dessas mulheres, porque, como eu falei no início desse episódio, nós somos maioria, né? Mas precisamos ter maiorias nos representando também. E eu desejo a você toda a sorte do mundo. Sei que vai ser um caminho bem longo, por questão de preconceito, questão financeira, por questões ideológicas também. Mas é muito bom saber que você está aí firme e forte, não desista, né? Eu digo por mim, assim, por exemplo, eu enquanto mãe, eu procuro ver mulheres que poderiam me representar se eu estivesse por lá. Hoje, aqui, por exemplo, em Maceió, eu não vejo isso na questão feminina, né? Eu preciso acreditar que tem ali pessoas que realmente estão comprometidas com os nossos ideais de Deus, pátria, família, liberdade, mas a liberdade como um todo, liberdade até de poder falar e pensar o que a gente quer, né? Porque a gente consegue respeitar o outro lado com as ideias dele, mas eles nunca conseguem respeitar o nosso, né, Leila? Eu acho que é muito isso. Exatamente, nós respeitamos. Lá na cidade de Piranhas, o eleitor de esquerda, ele é maioria. E eu nunca tive problema em conviver com ninguém. Respeito absurdamente a opinião das outras pessoas. Mas, em contrapartida, muitas pessoas não nos respeitam por aquilo que nós defendemos, por aquilo que pensamos. Essa questão é muito forte. Mas não me abala. Eu sigo firme, tenho firmeza de propósito. A política para mim é um ideal, é algo que pode ajudar outras pessoas, e é por isso que eu estou na política, pela vontade, pelo desejo de servir, de contribuir, de fazer a diferença. Continue e boa sorte para você lá em Piranhas. Muito obrigada, Fabiola. Até a próxima. Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que você compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas, principalmente você que é aí do sertão aqui de Alagoas, né, para você escutar as ideias, escutar e ver, né, que as ideias aqui da Leila França, que é candidata pelo PL,
aí no município de Piranhas. O PL precisa ter uma cadeira, ter uma representante na Câmara de Vereadores, para que, de fato, essas lutas elas possam ser conquistadas, né? Que as mulheres pensem direitinho, que você vai ter uma representante mulher aí na sua cidade. É muito bom, tá certo? Um beijo grande no coração, fiquem com Deus e até o próximo episódio do É Sério. Podcast. Até lá!